Boa tarde. Eu, Júlia da Costa Hilma, a Larissa Jaguiar Boff, a Letícia Vieira da Silva e a Natália Borges vamos apresentar para vocês o nosso projeto de bioinformática cujo tema é Análise Genética eRNA 16S da subunidade ribossômica 30S de Escherichia coli. A Escherichia coli é o organismo procarioto mais estudado até o momento, sendo caracterizada como um bacilo gram-negativo pertencente à família Enterobacteriaceae. Essa bactéria pode ser móvel por conta de flagelos ou imóvel. Ela é um importante integrante da microbiota intestinal dos seres humanos, bem como de outros mamíferos, possuindo diversas cepas. A bactéria apresenta um cromossomo circular com comprimento aproximado de 1,6 milímetros. Ele é uma única molécula de DNA ligada a proteínas, das quais nenhuma é histona. Os genes nele presentes podem ser transcritos em diversos produtos, como por exemplo rRNAs e mRNAs. Ainda, os organismos procariotos possuem ribossomos de tamanho 70S, sendo compostos por duas subunidades, uma de tamanho maior, 50S, e outra de tamanho menor, 30S. O rRNA 16S é um dos rRNAs que constituem a subunidade 30S do ribossomo da bactéria Escherichia coli. Ele é alvo de muitos estudos e, por isso, tem sua sequência, estrutura, interações com proteínas ribossômicas e relação com a montagem, a estrutura e a função ribossômica descritas. Na extremidade 3' do rRNA 16S está presente a sequência anti-Shine-Delgarno, a qual se liga a montante do códon de iniciação ao G no RNA mensageiro, que é a sequência Shine-Delgarno. Essa extremidade ainda se liga às proteínas S1 e S21, que estão relacionadas à síntese proteica. O gene que codifica o rRNA 16S é utilizado como padrão na confecção de árvores filogenéticas de micro-organismos, auxiliando na classificação e identificação dos indivíduos. Existem 7 genes diferentes, chamados de óperons, que codificam o rRNA 16S. Eles são nomeados com o prefixo RRS. Então temos RRSA, RRSB, RRSC, RRSD, RRSE, RRSG e RRSH. O presente trabalho teve como foco a análise da sequência RRSA. Para obter informações relacionadas ao genoma, foram utilizadas diversas ferramentas. O banco de dados EcoSeq e o NCBI GenBank e também os programas NCBI Blast são úteis para realizar buscas que envolvem a bactéria Escherichia coli e por isso falamos sobre eles na introdução. O projeto EcoSeq é uma enciclopédia dos genes e dos metabolismos da Escherichia coli K12MG 1655. Esse banco de dados tem sua curadoria baseada na literatura de todo o genoma e da regulação da transcrição dos transportadores e das vias metabólicas dessa espécie. Já o NCBI GenBank funciona como um repositório de observações primárias, ou seja, um espelho eletrônico da literatura primária, apresentando apenas as sequências de ácidos nucleicos. Em relação aos programas BLAST, que podem ser utilizados, tem-se o tBLAST-N, o BLAST-X e o tBLAST-X. Também existem outros programas no NCBI BLAST, como o Nucleotide BLAST, que compara a sequência de nucleotídeos consultada com sequências dos mesmos, disponíveis no banco de dados, e Protein BLAST, o qual busca a similaridade entre uma proteína consultada e as proteínas disponíveis no banco de dados. O presente trabalho teve como objeto de estudo o rRNA 16S, constituinte da subunidade menor do ribossomo, que é a 30S, da bactéria Escherichia coli. A partir de seu estudo, buscou-se entender o que torna os rRNAs os principais marcadores utilizados na metagenômica. No NCBI GenBank, inseriu-se o rRNA 16S da Escherichia coli na barra de pesquisa e realizou-se uma busca por gene. Foram então encontrados 37 resultados no táxon da Escherichia coli. Os demais resultados foram descartados e dentro do táxon desprezou-se os genes que não continham o prefixo RRS, o qual indica os óperons que são genes do rRNA 16S. Ao todo contabilizaram 7 óperons. Então, para realizar o trabalho, o gene RRSA foi selecionado. O ID exibido para esse óperon foi 62, 67, 61, 36. O organismo em que ele estava presente é a Escherichia coli, O157H7 strain Sakai. E lá também estavam demonstradas a linhagem da espécie, que é bactéria, proteobactéria, gama-proteobactéria
Enterobacterales, Enterobacteriaceae e, por fim, Escherichia. Nesse slide está representado o esquema encontrado no GenBank do gene. E quando a barra do gene foi sobreposta pelo mouse, mais informações relevantes apareceram, como o local no mapa gênico, que é 4.831.784 a 4.833.321, e tamanho do gene, de 1.538 nucleotídeos. Também constatou-se a presença de apenas um exon, o que indica que não ocorre processamento do transcrito primário de RRSA. Por ser um RNA ribossômico, esse transcrito não é traduzido em aminoácidos. Também registramos a sequência FASTA do gene RRSA. E já na EcoSeq, foi inserido o nome do gene na barra de pesquisa e selecionada a opção Gene Search. Isso provocou um redirecionamento a uma página contendo um resumo sobre o gene, e nessa página também foram encontradas informações sobre reações em que o composto participava, como o substrato, o contexto local do gene e as referências dos dados. Encontrou-se dados um pouco diferentes dos contemplados no GenBank, como o tamanho do gene, de 1.542 pares de base, e a posição no mapa gênico, 4.035.531 a 4.037.072. O organismo analisado na EcoSeq é Escherichia coli K12 substrain MG1655, e nesse slide está a representação do gene RRSA no mapa gênico do EcoSeq. Por fim, no NCBI BLAST, escolheu-se o programa Nucleotide BLAST, que foi útil na identificação de diferenças entre as sequências de nucleotídeos de indivíduos registrados nos bancos de dados. Por meio do alinhamento de nucleotídeos, o programa realizou uma análise a fim de determinar a similaridade entre o fragmento submetido e os fragmentos disponíveis nos bancos. Para isso, utilizamos um arquivo da sequência em formato FASTA e selecionamos a opção BLAST, para que obtivéssemos os dados do banco, os quais utilizam algoritmos predeterminados. Ao submeter o fragmento do gene RRSA em formato FASTA no BLASTN e selecionar a opção BLAST, obteve-se os 100 resultados com maior similaridade disponíveis nos bancos de dados vinculados ao NCBI BLAST. Todos os query, cujo significado é a similaridade do alinhamento, correspondiam a 100%, bem como o MaxScore, que possuía o mesmo valor para todos os registros, de 3.694. Proporcionalmente aos valores de query, o e-value de todas as sequências resultou em zero. Quanto mais próximo de zero for esse valor, mais confiabilidade pode ser atribuída ao alinhamento. E aqui está um registro dos primeiros alinhamentos que obtivemos. Como a bactéria Escherichia coli é o organismo mais estudado dentre os procariotos, tivemos acesso a um compilado de informações acerca do seu genoma nos bancos de dados. Vimos que a subunidade menor dessa bactéria, assim como as dos demais seres vivos, possui uma estrutura composta por uma cabeça e uma base com uma plataforma com uma proeminência que se alonga para um lado. É essa subunidade que tem o papel de determinar a correspondência entre os códons. Além disso, os ribossomos, por serem os responsáveis pela síntese proteica, acabam estando presentes em grande quantidade dentro das células. Isso atraiu diversos pesquisadores a utilizá-los em seus estudos, já que fica mais fácil de encontrar essas moléculas de RNA nos organismos. Isso tudo levou à escolha do RNA da menor subunidade ribossômica como marcador filogenético. Além disso, há metodologias de filotipagem que utilizaram a análise de genes RNA 5S e 16S para descrever a diversidade de micro-organismos presentes em amostras ambientais, sem haver a necessidade de realizar cultivos para isolamento. Então, o fato de cerca de 2/3 dos ribossomos de E. coli serem formados por RNA acaba sendo o motivo pelo qual os RNAs são os principais marcadores utilizados na metagenômica, a qual busca entender os genomas de micro-organismos sem haver obrigação de efetuar culturas individuais. Outro motivo da utilização do RNA 16S na metagenômica é ele possuir regiões conservadas, as quais podem ser úteis para comparar e classificar taxonomicamente os micro-organismos. Por último, a existência de mais de um gene que codifica o RNA 16S
Nesse caso, os 7 genes RRS, os quais surgiram a partir de duplicações, acabam sendo úteis à metagenômica, uma vez que auxiliam na construção de filogenias. Essas foram as referências que utilizamos para desenvolver o trabalho. E assim, agradecemos a sua atenção.